9 dicas para memorizar suas leituras. Você já leu algum livro, e horas depois, já não lembrava mais o conteúdo dele? Muitas pessoas se perguntam como lembrar do que lemos. Saiba que essa questão é mais comum do que imagina. Há um estudo do psicólogo alemão Hermann Ebbinghaus onde afirma que cerca de 50% do que lemos é esquecido, caso não seja revisado no dia seguinte. É a chamada curva do esquecimento, uma junção daquilo que aprendemos com o efeito do tempo na memória. 1. Faça resumos. Toda vez que você revisita algo que já leu ou já conhece, tende a memorizar mais, por isso, fazer resumos ajuda em como lembrar do que lemos. Uma boa prática aqui é, quando estiver lendo um livro e quiser recordar as páginas lidas na próxima vez que o pegar, faça resumos das que leu por último. Assim como no tempo de escola, que eram solicitados resumos para depois compartilhar as partes estudadas. Faça isso com a leitura, e antes de recomeçar, faça uma leitura do seu resumo. Manter um caderno de resumo dos seus livros preferidos também pode ajudar na memorização. Além disso, sempre que precisar revisitar algum tópico, já sabe onde encontrar as informações. 2. Tenha anotações no livro. Muitas pessoas têm pena de rabiscar ou marcar partes nos livros físicos, mas a verdade é que as anotações nas próprias páginas também auxiliam a lembrar daquilo que leu. Além disso, se você faz parte das pessoas que têm a memória fotográfica aguçada, é capaz de lembrar-se com facilidade daquela pequena anotação que fez no topo da página. Sem contar que, ao marcar as partes importantes, fica mais fácil de encontrar depois para o seu resumo, por exemplo. 3. Compartilhe o que acabou de ler. Já ouviu aquele ditado onde diz que quanto mais compartilhamos, mais aprendemos? Exatamente assim é que vai exercitar a sua memória e lembrar-se das coisas que lê, dividindo a informação com um amigo. Conte sobre o livro que está lendo. Fale do que se trata e como a escrita está ajudando você a compreender o assunto. Assim, você leva as informações para outras partes do cérebro, podendo resgatá-las com facilidade, nem que seja por associação com a conversa que teve sobre o conteúdo. 4. Formule associações. Você já lembrou de um número aleatório só porque fez uma associação dele com a data de nascimento de alguém? Ou o nome do personagem lembrou de algum conhecido? Essas associações permitem a memorização melhor do conteúdo. Em vez de apenas passar os olhos pela leitura, reconhecendo as palavras e ideias descritas ali, faça com mais atenção e se envolva com a escrita, fazendo uma relação com coisas que o ajudem a recordar depois. 5. Crie um mapa mental. Muito comum durante os estudos, o mapa mental também pode ajudar a memorizar aquilo que está lendo. Vamos supor que está fazendo uma pesquisa na internet e encontrou diferentes materiais sobre o assunto. Um mapa mental pode ser útil. Você pode fazê-lo em formato físico ou até mesmo em sites específicos, como o MindMeister. Coloque a ideia central e vá criando ligações com outros temas abordados nas pesquisas. Ao final, revise as anotações e ficará fácil a assimilação do conteúdo. O mesmo pode ser feito com livros, assim está criando novas maneiras de lembrar do que lemos. 6. Leia mais de um livro ao mesmo tempo. Você deve estar se perguntando como lembrar do que lemos ao ler 2 ou 3 livros ao mesmo tempo. Se com apenas um já é difícil, mas saiba que intercalar as leituras auxilia na memorização. Falei no início que o nosso cérebro esquece rapidamente aquilo que lemos, certo? Também na primeira dica mencionei sobre revisão dos materiais. Sendo assim, ao ler mais de um livro está praticando a revisão, e automaticamente, reduzindo as chances do seu cérebro esquecer rápido o conteúdo. Eles nem precisam ser sobre a mesma temática, mas só o fato de ter que revisitá-lo para continuar o assunto já vai lhe agregar. 7. Grave um áudio com informações importantes. Se você tem o costume de escutar podcast, essa dica de como lembrar do que lemos vai ser muito útil.
gravar um áudio com as informações mais importantes, ou até mesmo as suas considerações sobre o assunto. Essa é também uma prática de memorização, porém, faça de uma forma prática, com poucas informações para facilitar a lembrança. 8. Prefira a leitura em papel. É claro que estamos imersos na internet, mas justamente pela enxurrada de informações que lemos durante o dia, é que a leitura em papel tende a ser a melhor opção. Nosso cérebro fica preguiçoso quando lemos em formatos digitais, pelo simples fato de que, ao querer resgatar, basta irmos até o Google e pesquisar o que queremos saber. Ele passa a ser uma extensão da nossa memória. Então, se quer realmente saber recordar o que lê, opte por formatos físicos. Sem contar que a leitura em papel aguça outros sentidos, que podem agregar na sua memória, como onde você estava quando leu aquela parte, ou até mesmo a espessura das páginas amareladas dos livros. Quem sabe eles não geram uma memória afetiva? 9. Utilize a leitura no dia a dia. É muito comum lembrarmos algum conteúdo que vimos e está relacionado ao nosso trabalho, como isso acontece com mais facilidade do que todos os livros que já lemos na vida, pelo simples fato de que usamos aquilo no dia a dia. Ao incluir as informações recebidas e revisitá-las diariamente, além de ajudar na memorização, também auxilia no seu trabalho, dessa forma facilitando o seu aprendizado e experiência. Saiba que essas dicas de como lembrar do que lemos são essenciais para a sua vida, uma vez que, ao ter a memória melhor sobre diversos assuntos, pode exercitar seu cérebro de diferentes formas, deixando-o ainda mais produtivo.